Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Já passou a hora de comprar Banco do Brasil, agora que está perto dos R$ 50, e Petrobras. Vou responder essas dúvidas e mais algumas dúvidas sobre opções, chamada de margem, imposto de renda, se vale a pena comprar a mercado ou deixar ordens pendentes. Vou responder tudo isso que vocês me mandaram no Instagram, então vamos lá. Antes da gente começar, você que é parceiro do canal, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo aqui, assiste o vídeo, se ele te ajudar, se você realmente gostar, aí sim você vai lá e clica no botão de gostei. Vamos começar. Então vamos lá, a primeira pergunta é do Guilherme. Se Banco do Brasil a R$50 já passou o time, né? Aqui seria o tempo, né? O momento de entrar, de comprar Banco do Brasil. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com o Banco do Brasil. Vou te mostrar primeiro o gráfico. Isso aqui, ó, esse gráfico eu volto até a época da pandemia. Essa grande queda da pandemia andou de lado um tempo, depois Banco do Brasil despontou, né? Subiu bastante, saiu aqui da casa dos 20 e poucos reais. E hoje, olha que alta bonita, né? Vou apagar essa linha amarela. Dei uma reduzida no gráfico aqui, mas olha que alta bonita, né? Saiu dos 20 e poucos reais para R$ 49,50. E com isso, muitos de vocês podem se perguntar, Banco do Brasil já está caro? Vale a pena operar isso aqui ou continua sendo uma boa empresa que tem boas perspectivas? Aqui a gente pode olhar em duas óticas principais. Uma é a ótica fundamentalista, onde a gente vê os fundamentos, a contabilidade da empresa. Porque, segundo alguns, não existe resultado da ação. O preço da ação vai, em algum ponto, sempre refletir quão bem ou mal a empresa está indo. Então, olhar se a empresa está crescendo, se a empresa está lucrando, seria um indicativo de que ela pode continuar nesse caminho por mais tempo. Uma outra forma da gente ver é simplesmente olhar o gráfico e fazer previsões a partir do comportamento do preço. A gente olha o comportamento anterior e imagina se ele vai continuar fazendo coisas parecidas no futuro. Se a gente olhar simplesmente o gráfico, existem algumas ideias, né? Algumas ideias de tendência. Aquilo que o preço está fazendo, ele deve continuar fazendo. Então aqui, o que a gente vê? O preço, ele simplesmente variou numa faixa de preços, né? Entre 22 aqui até no máximo 30 e ficou nesse jogo, né? Nesse comportamento até aqui mais ou menos fevereiro de 22. Então ele passou 2 anos com um comportamento parecido. E depois ele começou a atingir novos patamares e continuou subindo até agora, final de 23, então daria mais um ano aqui de alta. Olhando o preço e partindo desse pressuposto de que o preço, o gráfico, tende a fazer a mesma coisa, a gente não poderia dizer que o Banco do Brasil pararia de subir, porque ele continua ainda atingindo picos, né, de valores. Atingiu um valor máximo de R$50 em junho, ele corrigiu, né, andou de lado aqui e depois está voltando a chegar perto do valor máximo. Como o padrão aparentemente não mudou, não dá para a gente afirmar a partir desse tipo de análise para onde que o preço vai. Usando essa ideia de gráfico, a gente partiria do pressuposto e o preço vai subir. Eu sei que dentro de gráficos dá para a gente ficar muito mais sofisticado, fazer uma série de análises a mais, mas eu vou ficar nesse ponto, né? Eu prefiro não olhar somente o gráfico, eu gosto de olhar os fundamentos, que seria esse outro tipo de análise. Olhando alguns números de contabilidade e fundamento, a gente vê o quê? Banco do Brasil está com dividend yield, que são o quanto ele pagou em dividendo nos últimos 12 meses, num valor bem legal de 9,37. Só que esses números eu preciso ver se eles estão altos ou baixos, e a gente vai olhar comparado com o histórico. Dividend yield, na média, o Banco do Brasil paga 6,8, então significa que o dividendo atual está alto, em outras palavras, que o preço ainda não está caro, que tem possibilidade de continuar subindo. Se a gente olhar o preço sobre lucro, está abaixo da média. Se está abaixo da média, significa que tem espaço para o preço subir. Se a gente olhar preço sobre valor patrimonial, está abaixo da média também. Então aqui, em diversos indicadores fundamentalistas, a gente percebe que Banco do Brasil também está barato. Então, de modo geral, a gente pode olhar até outros números, né? Olhando EV sobre EBIT, está abaixo da média também. Se a gente for olhar somente o valor patrimonial do ativo, a gente vê que o valor patrimonial é em 56, ou seja, se a gente dividir o patrimônio que o Banco do Brasil tem pela quantidade de ações, daria uns R$56.
Então, por essa ótica, a gente diria também que Banco do Brasil continua descontado e que ele pode, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas ele tem uma chance razoável de continuar subindo. Então, respondendo aqui à pergunta do Guilherme, eu acho que em R$ 50 ainda não está caro para Banco do Brasil. Principalmente se a gente olhar aqui e perceber que o lucro do Banco do Brasil ele cresceu muito nos últimos anos. Então, o preço do Banco do Brasil faz sentido hoje se o lucro se mantiver. Se continuar crescendo, aí sim o Banco do Brasil estaria bem descontado, bem barato. Agora, o problema que pode acontecer, não temos indicativo nenhum que isso realmente vai acontecer, né? Mas caso o lucro caia, aí sim o Banco do Brasil pode sofrer muito em sua cotação. Mas tudo indica que os preços estão baratos e a gente não tem aqui nenhum indicativo de que o lucro do Banco do Brasil vai cair. Então, por essa ótica, faria sentido. Mas é aquilo, isso não é recomendação de compra, tá? Principalmente porque eu opero e no caso de Banco do Brasil eu tenho tanto ações quanto opções. Então, você não pode levar como base o que eu falo, não é recomendação. Isso aqui é para te mostrar como eu enxergo. Agora, uma outra dúvida do Daniel. Ele falou, boa tarde, Jimmy, quais os setores irão subir mais com a baixa da Selic? Setor eu gosto de olhar aqui no Profit. Pronto, eu estou aqui dentro do Profit e eu divido aqui a minha lista de ações por setores. E qual que é a ideia, né? Ele perguntou com a queda da Selic, que caso você não saiba, a Selic é o juro está caindo. Em resumo, é isso. Quais ativos devem se beneficiar? De modo geral, são ativos endividados, empresas que têm dívida alta e também empresas que a queda dos juros incentive o consumo. Então, a gente já viu subir de maneira razoável as construtoras. Se você olhar aqui, nos últimos 6 meses, a gente teve alta de 26% da Cirelo, a gente teve aqui 31% da Plano & Plano, Tenda, né, Tende 3 aqui, que é a Tenda, subiu praticamente 100%, MRV subiu 21%. Esses são os ativos que eu acredito que continuam subindo com a queda da Selic, porque o setor de construção ele é influenciado em várias frentes pelos juros. O consumidor final ele tem que financiar o imóvel. A maioria das compras de imóveis são financiadas. Para o pessoal fazer um projeto, muitas vezes eles se financiam também para subir um prédio, por exemplo, para fazer algum projeto imobiliário. Então, tanto a empresa quanto o consumidor de final usa dos juros para fazer esse setor movimentar. Ele é um dos grandes ganhadores com a queda dos juros. A gente também deve ver aqui o setor de varejo, que até agora não andou nada, continua caindo. Você vê que nos últimos 6 meses a gente teve queda aqui de 50% em Magazine Luiza, 29% em Soma, que é a empresa que é de roupa, né? 35% em Pets, 17% lojas Renner. Americanas teve a questão da fraude, né? Mas caiu 29% nos últimos 6 meses. Se a gente puxar um ano, a queda é ainda maior, né? Eu vou puxar aqui para o lado a minha planilha aqui, tá aqui dividida aqui, 12 meses. Tem até 12 meses aqui. E a gente vê que Americanas caiu 95, Pets 57, Guararapes 53 e é todo do setor do varejo. Esse é o setor que muito provavelmente, assim que o juros real ficar bem mais baixo, né, ficar num valor menor, vai se beneficiar. Um dos motivos aqui do varejo, vamos dar uma olhada. Vamos pegar a Magazine Luiza, né? Só para você ter um exemplo. Magazine Luiza que está sofrendo muito, tem uma série de motivos para isso. Mais um deles, olha isso aqui. Eu vou em balanços. Aqui em lucro, você vê que está dando prejuízo. E só de custo de capital, só de empréstimo, financiamento, olha quanto que eles pagaram. Pagaram 2,2 bilhões em resultado financeiro. Ou seja, essa dívida deles aqui de 7 bi está gerando aqui um custo de 2,2 bi. É claro que aqui tem juros e tem capital, né? Às vezes a dívida deles aqui é de curto prazo, não é de muito longo prazo, então não está tão diluído assim, aparentemente. Eu não sei no detalhe como tá as dívidas de Magazine Luiza. Mas isso é para você ter de exemplo como que os juros impacta. Essa dívida deles está gerando um peso muito grande no resultado. Imagina se os juros caem lá um pouco e aqui a gente já vê uma redução de 500 milhões, de 400 milhões. Ou eles refinanciam nos juros mais barato e coloca a dívida mais longa para ter um peso menor no resultado. E aí às vezes a gente consegue ver aqui esse 2,2 cair para 1,5 bi, 1 bi. Se isso cai para 1 bilhão, sobra 1,2 bi de resultado, né? Que cobriria o prejuízo
e daria lucro. Então tem um impacto, tem uma força muito grande isso, né? Os juros nesse tipo de empresa altamente endividada tem um impacto gigantesco. Agora, eu falei os setores mais óbvios, mas existe uma coisa. Quando os juros começam a cair, basicamente começa a não compensar tanto assim colocar o dinheiro em renda fixa. Parte dos investidores vão encontrar a bolsa num patamar barato. O que começa a acontecer? Parte do dinheiro que estava em renda fixa, e é muita grana, é coisa de trilhão, vai começar a ser migrado. É claro que vai ser só parcial, né? O brasileiro não tem essa cultura de ser muito agressivo em bolsa. Mas se parte desse dinheiro que começa a vencer vir para a Bolsa de Valores, basicamente a gente deve ver uma alta generalizada. Não só esses setores mais sensíveis, mas também os setores comuns. Se você pegar qualquer coisa, pegar um aleatório, 3, 4, 5 empresas, de 5 empresas, você deve conseguir ver alta em 4 empresas diferentes. Então, de modo geral, com os juros mais baratos, as empresas performam melhor, tanto em resultado, né, tanto em lucro, quanto em desempenho na bolsa mesmo. Existe uma conta de quanto é o valor justo de uma ação. E dentro dessa conta tem a taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, mais alto deveria ser o preço da ação. Então, existe essa lógica também que a gente tem que avaliar, que os juros caindo, o valor justo da bolsa deveria ser maior. Então tem essa dinâmica também. Agora a pergunta, Jimmy, como você calcula o IR das opções? Como fica a DARF de cada mês? Eu fiz um vídeo muito recente sobre o MyProfit. Ele calcula automático, eu vou abrir aqui. Então basicamente esse site calcula tudo para mim. Ele gera a DARF que eu preciso pagar. Eu não preciso pensar sobre imposto de renda. Ele já faz tudo. Então basicamente é isso que eu faço. Mas caso você queira entender, eu tenho alguns vídeos no canal sobre imposto de renda. É basicamente 15% sobre o lucro, é junto com o das ações, tá? Então, lucro de ação e lucro de opção, para receita é tudo a mesma coisa. E prejuízo também. Então, se você tem prejuízo com ações e lucro com opções, uma coisa bate a outra. Mas, de maneira geral, é isso que eu faço, né? Eu uso esse sistema para calcular para mim. Eu não perco tempo com isso, porque se eu não tivesse um sistema desse, eu teria que planilhar, eu teria que ter um controle, eu teria que fazer conta e eu não tô afim de perder tempo com isso. E seguindo aqui, o Daniel Pena mandou por que eu deixo o MyProfit e o Discord no tema claro, é muito estranho. Então, não sei, eu acho que eu nem parei para pensar, mas o que é tema claro, pessoal? Tá vendo que tá claro aqui? Se eu clicar em noite, aí fica escuro. E aí ele tá brincando aqui porque quando a gente coloca um tema escuro, a gente acaba acostumando, é mais confortável. Mas vamos seguir aqui as perguntas. O Gabriel perguntou se tem chamada de margem para as opções vendidas no dia do vencimento ou só se der exercício. Vamos lá, Gabriel, vamos falar sobre chamada de margem, algo que pode assustar muitas pessoas. Chamada de margem é o seguinte, você vendeu uma opção, você vendeu uma put. O que é isso? Significa que no dia do vencimento, você pode ser obrigado a comprar umas ações. Por que eu falo pode ser? Porque depende do preço. Se a ação cair, você acaba sendo obrigado a comprar. Se a ação não cair, você não faz nada. Você recebeu um dinheiro para isso e ficou com esse dinheiro sem fazer nada. A questão da chamada de margem é que a bolsa, quando ela vê você vendendo put, ela pensa o seguinte, lá na frente esse cara vai ter que comprar as ações. E se ele não tiver dinheiro para comprar as ações? Então ela vai olhar se você tem patrimônio, se você é uma pessoa confiável. Se ela olha na sua carteira, ela não vê ações, esse cara não tem patrimônio, então ele é um risco. O que a bolsa faz? Ela vai na sua conta e debita um valor. Se você tem que comprar 100 mil em ações, às vezes ela debita lá 20 mil, 30 mil reais, que é um dinheiro que fica separado. Acabou a operação, ela te devolve, tá? Então é isso. Só que ele está perguntando quando acontece a chamada de margem. Chamada de margem é logo nos dias seguintes da montagem da operação. Então eu vendi uma put, não tenho patrimônio. No dia seguinte, eu não estou lembrado aqui se é 1 ou 2 dias, mas a chamada de margem acontece logo após a operação. Então, eu venho e monto a operação, faço a venda de put. Nos dias seguintes, já acontece o débito na minha conta. Não tem nada a ver com vencimento. A chamada de margem já aconteceu. Quando chega o vencimento, o dinheiro é devolvido para você. E não começa aí a chamada, ela termina aí. Então rolou uma confusão no conceito aqui do Gabriel. Então, basicamente, só para recapitular, você monta a operação, a bolsa olha para você, não tem nada, ela debita lá, ela separa um dinheiro, tira da sua conta
e quando acabar a operação ela te devolve esse dinheiro. O Henrique perguntou: Jimmy, executa a ordem a mercado ou sempre pendente no book? Então, aqui é o seguinte, se a gente estiver falando de opções, que é basicamente o que eu opero, eu compro ações na maioria das vezes através de opções. Então, com opções a gente nunca executa mercado. Você quer uma dica para você levar para a vida? Se um dia você for operar opções, não execute a mercado. Sempre teste os preços. Porque na maioria das vezes o preço da tela não é o melhor preço que você vai conseguir. Muitas vezes você consegue um preço melhor que aquele que está aparecendo no book, no livro de ofertas. Só para você ter um exemplo, vamos abrir um book aqui qualquer, ó, livro de ofertas. Tá vendo aqui? Esse é o livro de MRFX, sei lá, não importa a opção que é. Mas olha o seguinte, para você vender a sua opção, tem uma ordem a 46 centavos. Para você comprar, tem uma ordem a R$2. Então vamos supor que você quer comprar isso aqui. Você não vai vir aqui e pagar R$2. Você tem que jogar um preço mais barato, testar que preço que sai. Porque muitas vezes aparece players, né? Aparece outras pessoas que fecham contigo, por exemplo, a 50 centavos, a 60 centavos. Aqui o último negócio, por exemplo, vamos ver aqui, foi a 45 centavos. Então olha que interessante, R$2 está muito longe. Então a gente nunca vem a mercado. O cara que vai a mercado, ele paga R$2, ele paga muito caro. A gente, se a gente não for a mercado, a gente vai pagar mais barato. Então, primeira coisa, opções nunca executa mercado. E deixar pendente, depende. Eu deixo muitas ordens pendentes. Mas o que eu falei seria testar os preços. Agora, deixar pendente é outra coisa. Deixar pendente é deixar lá e se deu, deu. Se não deu, não deu. Eu deixo muitas ordens pendentes. Por quê? Porque o mercado se move e nesse mover do mercado chega a bater no valor que eu preciso. Então, ou no valor melhor que eu gosto. Muitas vezes eu deixo pendente e outras vezes eu não faço nenhum dos dois. Eu vou fazer o quê? Eu vou testar os preços e não bato a mercado. Praticamente todas as vezes a gente acha um preço melhor do que está aparecendo no book. E agora a pergunta se eu estou posicionado para a terceira divulgação de resultados 2023. Ele perguntou o que eu acho de Banco do Brasil e Petro 4 nessa temporada. Eu acho o seguinte, Banco do Brasil, eu estou positivo com o Banco do Brasil, não estou dizendo de resultado, apesar de resultado também estar positivo, né? Eu opero o Banco do Brasil há muito tempo, eu peguei essa alta do Banco do Brasil. Porém, eu acho que já subiu tanto o lucro do Banco do Brasil que a gente tem que tomar cuidado, que talvez pode dar um abaixo da expectativa. Porque as pessoas, acredito eu, estão muito otimistas. Então, como eu falei, não tem previsão para cair o lucro. E, na verdade, as pessoas devem ter até uma expectativa acima do normal. Tá vendo aqui o lucro do último ano aqui? Vamos pôr trimestral. Então, a gente está vendo aqui o lucro do Banco do Brasil no último trimestre batendo um recorde, 9 bilhões. Então, as pessoas estão acostumadas a bater recorde, a ser cada vez maior. Então, eu acho que as pessoas têm que ir com calma, porque se não bater aqui a expectativa delas, o Banco do Brasil deve dar uma caída, apesar que, no médio prazo, a tendência é subir. Então, eu não estou tão posicionado pensando nessa divulgação de resultados. Eu estou posicionado pensando num cenário mais longo, numa imagem maior, né? Num horizonte mais longo de tempo. Então, eu não tenho posições pontuais para essa divulgação. De modo geral, Banco do Brasil e Petrobras são duas empresas que estão indo muito bem. Petrobras também está numa tendência de alta fantástica, né? Não para de subir, já faz muito tempo, né? Desde 2016, basicamente. E o resultado também vem muito bacana, né? A gente viu um resultado que 28 bi. Petrobras varia muito mais porque depende de cotação de petróleo. A cotação de petróleo está subindo, então pode ser que venha um resultado bacana. Então, se a gente olhar a Petrobras aqui, os fundamentos, além do lucro tá legal, se a gente olhar o dividend yield, é um valor absurdo, 24%. Imagina você receber dividendos um quarto do preço da ação. PL de 3, que também é um PL baixo, PVP de 1,35. A gente tem números bons de Petrobras, que sempre podem variar muito por ser commodity e por ser uma empresa ligada ao governo. Porém, eu acredito aqui que deve continuar trazendo bons resultados, ainda mais que o petróleo está subindo bastante por causa da guerra. Então, no mar de empresas da Bolsa, tantos setores sofrendo, né? A gente viu o varejo que caiu muito. Essas duas empresas, acho que são algumas das mais fáceis de operar hoje em dia. Claro que pode ser que não se concretize nada, né? Que as coisas parem de subir, que tudo aconteça o contrário. Mas, na minha visão, a probabilidade dessas empresas continuarem indo bem é alta. Tanto Petro quanto o Banco do Brasil. Então, vamos ver.
Eu estou posicionado nas duas empresas, eu tenho algumas opções nas duas empresas, só que também não é para esse resultado. Eu não tô tão curto assim, né? Não tô com vencimentos curtos. Eu sempre trabalho com prazo que dá uma folga maior para eu ver resultado. Então, tanto Banco do Brasil e Petrobras estou posicionado, mas são posições mais longas. Não vou mostrar as posições aqui, vou mostrar para os alunos que quiserem ver e não viram ainda porque são novos, né? Inclusive, a gente está com uma turma aberta agora. Vocês podem me mandar lá na nossa comunidade que eu mostro as minhas posições, tanto de Banco do Brasil e Petrobras para vocês. Então, uma conclusão final desses ativos que a gente comentou hoje. Nada disso é recomendação, tá? Você tem que estudar por conta própria. Eu faço operações que dão certo, outras podem dar errado. E eu estou posicionado em Banco do Brasil e Petrobras de uma forma que talvez seja boa para mim e para você, talvez você não saiba fazer igual. Então, tome muito cuidado. E essas empresas que vão se valorizar com a queda da Selic, também você tem que tomar cuidado com prazo. Se você vê, elas todas estão em tendência de queda. Então, a maior facilidade é que nos próximos meses elas continuem caindo. Então, talvez o momento em que elas explodam, talvez a sua operação já acabou o prazo dela. Então, tome cuidado e talvez você também não aguente a dor de ver a ação cair até o momento que ela vai subir, porque você não sabe quando ela vai subir. Então, esse é só um recado de tome cuidado com as suas posições e com os prazos das suas operações, tá? Por isso que eu falo e defendo tanto vocês aprenderem a trabalhar com opções mais longas, opções que às vezes duram 1 ano, 2 anos, porque a segurança, a chance de você ganhar nessas operações é muito maior do que numa operação muito curta. E um recado muito importante para vocês, nós estamos com as inscrições abertas, o curso Estratégia SO abriu as inscrições, então aproveita, vou deixar o link aqui para você participar. A maior parte do ano eu fico respondendo que o curso tá fechado, agora é a hora de você entrar e aproveitar. Então só para você entender, o curso Estratégia SO é o curso que eu te levo do completo zero até o avançado, eu te ensino a operar da mesma maneira que eu opero, inclusive você tem acesso às minhas operações pessoais. Além disso, você tem a comunidade, onde você tem acesso a todos os alunos, inclusive os alunos de 2020, os alunos que já são, não são alunos, né? Os caras são profissionais já, né? Já tem uma experiência bem grande. Além disso, você tem acesso a uma assessoria de investimentos especializada em opções que eu criei. É a OTM Invest, onde os assessores, a pessoa que te atende, imagina você precisar de qualquer coisa da corretora e você ter alguém que é especialista em opções para te responder. Faz uma diferença enorme. Por exemplo, hoje mesmo eu solicitei a abertura de várias opções que não existiam. Através da assessoria a gente consegue fazer isso. Então agora eu vou ter strikes e vencimentos disponíveis para operar no sistema aqui no Profit ou no Necton Trader que antes não existiam. A gente consegue isso com uma assessoria que seja especialista, entende do que a gente faz. Além disso, o curso é composto de aulas gravadas e aulas ao vivo. Inclusive, a gente adicionou nessa turma aulas ao vivo com o mercado aberto, comigo operando e mostrando todo o racional de como eu faço para operar minha carteira. Então é isso. Vou deixar o link aqui para você clicar e vir fazer parte do curso, vir fazer parte aqui da comunidade do curso Estratégia SO Renda com Opções. Então é isso. Se você gostou, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo, lembra de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.